Como jogador, ele foi um grande volante, jogador de seleção brasileira, passagem por gigantes clubes brasileiros e claro, como treinador ele também brilhou, sendo inclusive eleito o melhor treinador do Campeonato Brasileiro em 2011. Mas afinal, que fim levou o Cristóvão Borges? Ele se aposentou? Ainda joga? Bom, fica tranquilo que eu vou te contar, mas antes, se você ainda não é um inscrito no canal, se inscreve agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Cristóvão Borges dos Santos, mais conhecido apenas como Cristóvão Borges, nasceu em Salvador em junho de 1959. Formado nas divisões de base do Bahia, o Cristóvão também jogou por outras grandes equipes como Fluminense, Grêmio, Corinthians, Clube Atlético Paranaense, onde ele foi campeão paranaense em 85 e entre outros clubes. O meio-campista foi campeão da Copa América de 89 pela seleção brasileira e ainda passou pelo Corinthians em 86 e 87. Se aposentou como jogador em 1994. Seu último clube foi o Rio Branco. Em 1998 ele teve sua primeira experiência como auxiliar técnico, quando ao lado de Alfredo Sampaio ele foi trabalhar no Campeonato Carioca, treinando o Bangu. Em 2004 ele atuou ao lado do ex-jogador e técnico da seleção brasileira, o Ricardo Gomes, como auxiliar técnico da seleção pré-olímpica. Alguns anos depois de uma passagem pelo Guarani, Curitiba, Juventude, o Cristóvão voltaria a trabalhar com o Ricardo Gomes, dessa vez no Fluminense, em 2004. O Cristóvão Borges chegou ao Vasco da Gama, onde ele foi inicialmente novamente um auxiliar do Ricardo Gomes. Bom, mas isso foi apenas até o dia 28 de agosto de 2011. Nesse triste dia, durante um clássico contra o Flamengo, o Ricardo Gomes sofreu um grande AVC hemorrágico que o afastou do esporte por quase 4 anos. E logo a gente vai contar a história dele aqui no canal também. O Cristóvão então assumiu o comando técnico do clube e acabou levando a equipe vascaína ao segundo lugar do Campeonato Brasileiro e às semifinais da Copa Sul-Americana. Em 2012, o Cristóvão Borges foi efetivado como treinador vascaíno, mas deixou o cargo em setembro, após uma sequência de maus resultados. Mesmo assim, a sua equipe quebrou um recorde ao se manter entre os 4 primeiros colocados por 48 rodadas consecutivas. Bom, depois dessa passagem marcante pelo Vasco, ele se consolidou como um dos grandes treinadores do Campeonato Brasileiro, um dos grandes treinadores brasileiros, e por isso ele passou ainda por Bahia, treinou outros 2 cariocas, que foi o Fluminense e também o Flamengo, depois da queda do Vanderlei Luxemburgo, passou pelo Atlético Paranaense, inclusive teve uma passagem no Corinthians depois da saída do Tite, isso em 2016. Bom, fato é que no Corinthians ele não teve muita sorte, não conseguiu fazer um bom trabalho, voltou para o Vasco mais uma vez, mas não conseguiu os mesmos bons resultados e depois de quase 3 anos que ele estava afastado dos gramados sem treinar mais nenhum clube, bom, o Cristóvão Borges voltou ao futebol treinando em 2020 o Atlético Goianiense e lá ele estava muito bem, mas apesar dos bons resultados ele foi demitido no mês seguinte. Adivinha por quê? Bom, a metodologia dele de trabalho ia de encontro à filosofia do clube. Aí eu te pergunto, se era isso, por que o clube contratou o Cristóvão Borges? Será que não tiveram uma reunião antes? Bom, futebol brasileiro não é brincadeira mesmo. Fato é que o Cristóvão Borges então resolveu dar um tempo na carreira, fez alguns estudos para que ele voltasse a treinar um clube e disputar em alto nível. Recentemente o treinador inclusive participou de um podcast, o Charla Podcast, onde ele conversou bastante sobre futebol, se disse pronto para voltar a trabalhar, então logo a gente pode ver sim o Cristóvão Borges aparecendo em algum clube. E me diz aqui, deixa aqui nos comentários, será que o seu clube seria bom pro Cristóvão Borges retomar a carreira dele aí? Aceitaria o treinador no comando técnico da sua equipe? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, não esquece também do like no vídeo. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê na próxima história, valeu e tchau.